tópico do passado, tópico do presente, tópico do futuro. Eu tô sociologado. Essa é mais uma aula para o seu aprendizado. Então se inscreva aí, deixa seu like, fica logado. Canal Pensa aí, mais uma aula para você. Olá pessoal, vamos falar aqui da introdução ao estudo da sociologia. Conceitos básicos aí para você começar a compreender essa ciência, que é a sociologia. Senso comum e senso crítico considero características fundamentais para a compreensão do estudo, do pensamento dessa ciência, que é a sociologia. Importante sempre dizer que sociologia é o estudo da vida, do comportamento social, sobretudo em relação aos sistemas sociais que nós vivemos. Então vamos passar aí para a próxima. Algumas definições e origens acerca da sociologia. Então a nossa ciência moderna, que surge e se desenvolve juntamente com o avanço do capitalismo, é o sistema econômico que domina o mundo até os dias de hoje, motor dessa sociedade de consumo, que no momento se encontra em crise, em virtude da pandemia, do Covid-19, mas nós que não vamos discutir aqui agora. A sociologia é produto da Revolução Industrial, então pense o mundo antes e o mundo pós-Revolução Industrial. Geralmente as pessoas lembram da Revolução Industrial quando se fala da máquina a vapor, O mundo manufatureiro cai frente ao desenvolvimento do maquinário. Vem a Revolução Industrial, há uma grande revolução social, no sentido de uma sociedade que passa a ser baseada na produção em grande escala, na propaganda e no consumo, a urbanização. A Revolução Industrial então, ela vem causar uma grande transformação aí na estrutura social, na movimentação social. A sociologia ela só pode ser compreendida com a crença no poder da razão, da observação, enquanto recurso de produção do conhecimento. A sociologia ela tem o objetivo de abrir a sua mentalidade com reflexão mais detalhada de tudo o que acontece no mundo, para que você não fique na superficialidade de um entendimento que não te traz segurança, não te traz credibilidade. A sociologia poderia também ser definida como estudo do comportamento social. Contudo, como só há uma faixa pequena de comportamento humano que não pode ser interpretado como social em certo grau, essa definição confunde sociologia com psicologia. Porém, enquanto a psicologia se interessa muito mais pela atividade interna do indivíduo, a sociologia se preocupa com o contexto do meio social ao qual o indivíduo está inserido, bem como as suas ligações. Fundamental para qualquer definição do ponto de vista sociológico é a ideia de que o todo é maior do que a soma de suas partes, pois o todo inclui também as relações que ligam entre si as partes. Em geral, não pode ser obtido apenas pelo conhecimento das partes. Então, a sociologia é um todo. Então, por exemplo, a questão do desemprego, ela não fica só por si na questão do desemprego. Tem a questão emocional, a crise econômica, com menos emprego, menos poder de consumo, menos poder de compra, menos pessoas tendo motivações profissionais, há um impacto individual e um impacto coletivo, tanto da economia na questão micro como na questão macro. De modo que a sociologia se debruça constantemente sobre os fenômenos sociais que afetam o nosso dia a dia. Afinal, somos seres que, por definição, vivemos em sociedade. E algumas vezes colaboramos e competimos uns com os outros, em outras entramos em conflito uns com os outros, qualquer que seja a alternativa, estamos sempre em relação. Então pensar em sociologia, pensar no estudo aprofundado
da maneira como se dão essas relações sociais. Sociologia é uma ciência questionadora. Poderíamos fazer várias indagações, tais como por que a vida em sociedade é como é, porque uns têm tanto e outros tão pouco, porque obedecemos ou contestamos, porque as pessoas se unem ou se tornam rivais, o que é proibido, o que nos é imposto como obrigação, porque os governos se organizam de determinada maneira, não de outra. Quando, por exemplo, conversamos com um amigo, um colega, qualquer outra pessoa, somos capazes de expressar opinião sobre qualquer um desses temas. Porém, a forma de expressar uma opinião sobre qualquer um dos temas não significa necessariamente que você tenha o conhecimento apropriado sobre esse tema que você expõe. Daí, então, é importante falar de duas características essenciais que distinguem e diferenciam aí aquilo em que a sociologia se escora. Então nós temos duas definições aí, senso comum e senso crítico. Dois tipos de conhecimento com características diferentes. Senso comum tem a postura de um ser acrítico, ou seja, não é indiferente às questões sociais, sejam aquelas que lhe afetam diretamente ou não. O acrítico não se envolve, é uma postura indiferente, passiva, de maneira que facilita a construção de uma dominação intelectual, social, de um sistema opressor. Superficial são explicações duvidosas, né? Vamos dizer assim, superficial, seja uma matéria de jornal anunciando brasileiro melhorou de vida, é muito simplório, porque você pode questionar que brasileiro melhorou de vida, qual o critério que essa pesquisa utilizou para dizer que uma pessoa melhorou de vida, que ela deixou de ganhar salário mínimo, que ela concluiu um curso na faculdade, que ela financiou uma casa própria em 30 anos, qual o critério? Então, superficial é aquela notícia que vem meio resumida demais, né? Senso comum também é limitado. São explicações que não necessariamente te convencem, né? Como uma conversa, um diálogo com alguém, por exemplo, você recebe uma informação, mas fica com aquela chamada pulga atrás da orelha, né? Mas está faltando alguma coisa nessa história. Então é importante falar que ele é preconceituoso, senso comum, então a postura de preconceito. Por exemplo, isso se dá na questão econômica com a formação das classes sociais. Preconceituoso, né? Uma discriminação de um com o outro perante a sua posição social ou a sua escolha religiosa, por exemplo. O senso comum também se baseia em crenças e superstição, ou seja, não necessariamente precisa de comprovação científica para que seja produzido. Fragmentado é você entender que muitas coisas são explicadas apenas em partes, e às vezes você precisa de um todo. Essas partes jamais vão te dar uma conclusão, uma segurança que de fato você necessita. Então, concluindo, o senso comum refere-se a um saber fazer, a uma habilidade baseada na experiência prática, cujo domínio possibilita a realização de tarefas específicas. Como, por exemplo, para fazer um ovo cozido, o que é necessário? Precisa saber cozinhar. Ou seja, o conhecimento, o senso comum, que não é prático, não tem justificativas plausíveis, né, morais, políticas. Ele é parcial, ele é fragmentado, ou seja, é uma noção que as pessoas têm de como funciona o mundo, mas não necessariamente o conhecimento do todo, apenas uma parte. Há várias vertentes e variáveis que podem ser explicadas, mas que o senso comum limita, impede que você produza uma reflexão mais ampla, mais crítica, para entender o que acontece no mundo e até mesmo com a sua vida. De forma que aí temos o senso crítico, é onde entra de fato aquilo que a sociologia se escora,
E aí você tem as características, ele é crítico, ou seja, não se conforma facilmente com as coisas, quer entender de maneira profunda, detalhado, ou seja, tem que ter características que te convençam, detalhe como você chegou aqui, detalhe como foi construído esse computador, detalhe o processo de fabricação deste carro. Reflexivo, ou seja, recebe as informações, mas apura para de fato entender. Estranhamento no sentido de que você olha para a sua realidade e tenta perceber que as coisas não necessariamente devem ser como são, né? Ou seja, uma criança no semáforo, uma rotina pode sonar algo banal e normal, mas no estranhamento sociológico você vai entender que ele não é normal. Aquela criança deveria estar com a família, na escola, menos ali no semáforo vendendo balas, ou seja, vai refletir aí uma desigualdade social, uma questão de uma mazela social. Então, estranhar é você tentar ter um outro olhar, uma outra visão sobre a realidade que te cerca para que você de fato a entenda. A observação, ou seja, olhar o cotidiano, ver a movimentação, ver o que está acontecendo e fazer um estudo disso para que você amplie seu entendimento, mais uma vez, sobre o mundo que você habita. Sociologia, usando o senso crítico, também é conceitos, né? Conceitos é uma forma de você organizar o conhecimento de forma que ele se torne metódico. Há um método para se fazer as coisas, há um método para se concluir alguma coisa. De forma que, quando pensamos em sociologia e adotamos o senso crítico, entendemos que a sociedade tem uma pluralidade de vertentes e quando a gente usa o senso crítico, ela nos faz refletir sobre nossas certezas, colocando as nossas observações, as nossas opiniões mais arraigadas em dúvidas, né? Usar o senso crítico é duvidar, questionar constantemente, para que você não entre no jogo da alienação, do qual você não tem domínio e conhecimento, e entre na manipulação. E quanto mais conhecemos a organização geral da sociedade, seus diferentes grupos de interesse, seus valores e suas instituições coletivas, mais capacidade temos de intervir na realidade e transformar. Então, como você melhor intervém na sociedade? Como você melhor intervém na sua própria vida? Adotando o senso crítico, estranhando, analisando, tentando sair do óbvio, do banal e do evidente. Então, o senso crítico seria um avanço no conhecimento que você já possui no senso comum, mas de uma forma mais apurada, mais detalhada. Portanto, essa é uma aula de sociologia bem básica, para você compreender o significado de sociologia e 2 fatores que servem para que você avance no seu conhecimento. Então, a ideia é que você entenda isso do senso comum para o senso crítico. São 2 formas de conhecimento consideráveis, porém bem diferentes uma da outra. No senso crítico você vai ter uma visão mais ampla de si e do mundo que te cerca, para melhor intervir. Então, aula 1, Sociologia, conhecimento básico. Até a próxima. Um grande abraço, canal Pensa Aí, mais uma aula para você.